Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou ver mais um problema da Unesp para vocês, tá? Esse problema é muito bom, muito interessante, com alguns detalhes bem interessantes aqui. Então, olha só. Em relação ao sistema cartesiano de eixos ortogonais com a origem em O, lá embaixo, tá vendo? A origem, sistema ortogonais, x, y, tá? Então, em relação ao sistema cartesiano, um avião se desloca em linha reta, de O até o ponto P, mantendo-se sempre um ângulo de inclinação de 45 graus com a horizontal. Então tá aqui, ó. Aqui tá o O, aí o aviãozinho tá aqui, ele em linha reta, mantendo sempre na direção 45 graus, ó, do O até o P, tá? A partir de P, o avião inicia uma trajetória parabólica, dada pela função f de x é igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 40. Então, a partir do P, ele vai fazer uma trajetória parabólica. Não quer dizer que ele vai fazer uma parábola, assim, de subir e descer, mas ele vai fazer uma parte da parábola que segue a equação dada por essa função aqui, ó, tá? Com x e f de x em quilômetros, tá? Então, ó, quilômetro e aqui também quilômetro, tá? Altitude em quilômetro, é o y. Ao atingir o ponto mais alto da trajetória parabólica, no ponto V, o avião passa a se deslocar com altitude constante em relação ao solo, representado pela figura do eixo x, ó. Então ele chegou lá em cima, que é o vértice, né? Que ele chamou o ponto V, que é o vértice. Ele passa aí na horizontal, paralelo ao solo, tá? Em relação ao solo, o ponto P, ou melhor, em relação ao solo, do ponto P para o ponto V, quanto aumentou a altitude do avião? Então tá aqui, ele quer saber qual é a diferença de altitude aqui, ó, entre o ponto P e o ponto V, tá? Ó, em relação ao solo, do ponto P para o ponto V, quanto aumentou a altitude do avião. Então a gente tem que primeiro calcular qual é a altura dele em relação ao solo aqui e qual é a altura dele em relação ao solo aqui, ó. E daí fazer a diferença, essa é quanto aumentou a altitude do avião, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Ó? Então essa parábola aqui, ela tem a equação, né? Y, que foi dada ali no enunciado, menos x ao quadrado, mais 14x menos 40, certo? E o avião, no início, ele está se movimentando nesse sentido aqui, ó, nessa reta aqui. Bom, mas que reta é essa daqui? Essa reta é a que passa na origem e ela tem inclinação 45 graus, ou seja, todo o x dessa reta tem o mesmo valor para y. X, mesmo valor para y. X, mesmo valor para y. Tá vendo? Ou seja, essa reta aqui, ela é y é igual a x. Tá? E por que eu tenho que fazer isso aqui? Porque eu tenho que achar a interseção aonde essas duas coisas se cruzam. Aonde que essa reta aqui cruza com a parábola. Tá? Só que tem um detalhe. A reta, ela cruza, se eu prolongar essa reta aqui, ó, ela vai cruzar em dois pontos com a parábola, tá? E aí eu tenho que escolher qual dos pontos que eu estou me referindo a esse aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar no lugar do y o x, porque y é igual a x na reta, certo? Então no lugar do y eu vou colocar x, para ter uma incógnita só e conseguir achar uma solução. Vai ficar assim, ó. Então isso aqui vai ficar assim, ó. X é igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 40. Tá vendo? Vou jogar tudo para lá. Então, esse x menos x ao quadrado vai para lá, vai ficar x ao quadrado. Esse mais 14x vai para cá, vai ficar menos 14x. E menos 14x com mais x vai dar o quê? Menos 13x. E esse menos 40 veio para cá, ficou mais 40. Igual a zero. Ficou o que desse lado? Zero. Tá? Então, eu tenho aqui o quê? Uma equação do segundo grau. Tá? Você pode aplicar Bhaskara, ou você pode fazer como eu faço aqui, através de fatorando essa equação aqui do segundo grau. Bom, se aqui é x ao quadrado, o coeficiente é 1, quer dizer que isso aqui vai ser x mais ou menos alguma coisa vezes x mais ou menos outra coisa, igual a zero, tá? Como aqui é mais, significa que isso daqui vai ser ou mais alguma coisa e aqui mais alguma coisa, mais vezes mais dá mais, ou vai ser menos alguma coisa e menos alguma coisa, porque menos vezes menos também dá mais, tá? Como esse sinal aqui é menos, então é sinal de que aqui é menos e menos, tá? Então, menos alguma coisa vezes menos alguma coisa tem que dar 40.
E como aqui é menos e menos, então quando eu multiplicar esse por esse e esse por esse, eu vou somar os coeficientes. Então 13 vai ser a soma desse número com esse número aqui. Tá? Então, que número que vezes, né? Que dois números que multiplicados dá 40 e que a soma dá 13. Bom, eu faço assim, ó, eu pego 40, faço 1 vezes 40, dá 40. E a soma dá 41, não serve. 2 vezes 20, a multiplicação dá 40 e a soma dá 22, não serve. 3 não tem. 4 vezes 10, ó, 4 vezes 10, 40. 4 mais 10, 14. Quase, não é esse. Vamos ver, tem 5. 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40. E 5 mais 8, 13. Opa, então os números aqui são 5 e 8. Tá vendo? Menos 5 vezes menos 8, mais 40. Menos 5x com menos 8x, menos 13x. E x vezes x, x ao quadrado. Então, essa equação virou isso aqui. Ou seja, as raízes são o quê? No caso aqui, o que eu ponho no lugar do x que faz isso aqui ser zero? É o 5. X igual a 5. 5 menos 5, 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Ou, o que eu ponho no lugar do x que faz isso aqui ser zero? Aí, no caso aqui, é x igual a 8. Porque 8 menos 8 dá 0. E 0 vezes qualquer coisa, 0. Tá vendo? São os dois valores de x que são raízes disso aqui. Agora, que dois valores de x são esses? São os dois valores de x que a reta cruza com a parábola. Então, quer dizer que esse x aqui é o quê? É 5 e esse x aqui é 8. Só que esse aqui não me interessa. O que me interessa é esse aqui. Então, se esse x aqui é 5 quilômetros, o y aqui é o quê? 5 quilômetros também. Então, a altitude do ponto P é 5 km. Certo? Beleza. Agora, qual que é a altitude do ponto V? Tá? O ponto V, como ele é o vértice da parábola, o vértice dessa equação aqui, ó, dessa função aqui, né? O vértice dessa parábola, que é dado por essa função. Então, o vértice da parábola, ele tem uma fórmula muito simples para achar ele. Ó. O x do vértice, ele é menos b sobre 2a. Mas o x do vértice eu não quero saber. Eu quero saber o y do vértice. E o y do vértice é o quê? É menos delta sobre 4a. E o que é o delta? O delta é aquele número que fica embaixo da raiz quadrada no Bhaskara, né? É b ao quadrado menos 4ac. Certo? Então, vou calcular o delta dessa função aqui, colocar aqui, e daí coloco 4a, o a é menos 1. Então, vai ficar assim, ó. Agora, são esses os coeficientes, ó, menos 1 mais 14 menos 40. Então, vai ficar aqui delta é igual a b ao quadrado, é 14 ao quadrado, menos 4 vezes o a é menos 1, vezes o c, que é menos 40. Ó. Então, delta vai ser igual a quê? Bom, 14 ao quadrado dá... 14 vezes 14 dá 196. 196. Tá? 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Mais aquele 1 que foi 9. 1 vezes 1, 1. Certo? Aí aqui, menos vezes menos mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 40, 160. Então, 196 menos 160 dá 36. Certo? Então, o y do vértice vai ser o quê? Menos 36 sobre 4 vezes o a. O a é menos 1. Então, 4 vezes menos 1, menos 4. Menos dividido por menos dá mais. 36 dividido por 4, 9. Então, quer dizer que a altitude do ponto V é o quê? É 9 quilômetros. Ele quer saber o quê? Em relação ao solo, o ponto P para o ponto V, né? Do ponto P para o ponto V, então do ponto P para o ponto V, quanto aumentou a altitude do avião? Então aumentou de 5 para 9, aumentou em 4. Então, aumentou em 4 quilômetros. Certo? Boa essa questão, gostei da questão, tá? Não é tão difícil, não é a mais difícil, né? Mas é uma boa questão, tá? É a interseção da trajetória inicial do avião, eu acho o P, e acho esse aqui que não me interessa,
e o y do vértice, tá? Que é a outra altitude, tá bom? Você ficou com alguma dúvida? Você vai aqui nos comentários ali, põe a sua dúvida ali, que eu tenho o prazer de resolver para você e auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Não esquece, antes de ir embora, curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal, tá? Confere a sua inscrição, se você já é um inscrito, confere as notificações para você receber as notificações de novos vídeos postados, tá bom? Compartilhe o conhecimento que você aprende mais, tá? Compartilhe o vídeo e compartilhe a playlist que aparece bem aqui, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.